Aí, no decorrer da reunião ou do seminário, eu vou estar colocando os links do nosso YouTube e do nosso Instagram, do NERES, né? O Núcleo de Estudos de Ciência da Religião, na verdade, Núcleo de Estudo da Religião, Sociedade e Educação. Espero que desejo um bom seminário a todos e todas. Vou estar aqui participando também como ouvinte, como participante, e fica a presidência da mediação da mesa, professor doutorando Wilson Ceciliano. Fica à vontade, viu, Wilson? Tranquilo. Sim, Wilson, pode começar. Boa noite a todos, meu nome é Wilson Ceciliano e vamos continuar aqui com os nossos trabalhos, tá? Inicialmente, gostaria de apresentar o professor. Então, Sandro Roberto de Santana Gomes, ele é graduado em Filosofia e Teologia, licenciatura, também em Pedagogia, fez uma pós-graduação em Metodologia do Ensino Religioso e mestrado em Ciência da Religião. Atuou como coordenador de pastoral no Colégio Marista, São Luís, e professor dos terceiros anos do ensino médio no Colégio Damas. Atualmente trabalha na supervisão pedagógica do Colégio Damas do Recife e na Faculdade Damas como professor de teologia. Atuou como professor de filosofia e sociologia na Faculdade de Santa Maria, no curso de administração e direito. Atuou também como professor de sociologia na Faculdade Salesiana do Nordeste, FASNE, e coordenador da pastoral universitária nesta instituição. Desenvolveu sua pesquisa na área de teologia e ciência da religião, com ênfase em saúde e salvação, o sagrado nas palavras das rezadeiras, atuando principalmente nos seguintes temas: profetismo, educação, ética e espiritualidade, teologia. Concluiu o mestrado em Ciência da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, com ênfase nas áreas de filosofia, sociologia, teologia e antropologia, com a abordagem transdisciplinar. Doutorando pela Universidade Federal de Alagoas, com o projeto Educar a partir das concepções antropológicas e axiológicas em Max Scheler. Desculpa se pronunciei errado o nome do filósofo, tá ok? Reconstruir as instituições emocionais no contexto escolar, atua na área de pastoral como assessor para os mais diferentes grupos comunitários, especialmente na área catequética. Bom, pessoal, como pode ver, o professor tem uma formação bem ampla e diversificada, e ele vai hoje nos saudar com um pouco do seu conhecimento. Pode dar continuidade, professor. Não estamos ouvindo. Então, boa noite. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Então, uma boa noite. Só uma observação, como foi do lado do Lattes, eu ainda não atualizei, mas eu concluí o doutorado agora em Educação pela UFAL. Então, graças a Deus, concluí mais essa etapa da formação acadêmica, né, sendo avaliado e a defesa da tese já concluída. Então, atualmente na área do doutorado em educação. E hoje, o convite que nos foi feito, já junto com o querido professor Anderson, seria de fazer uma abordagem sobre a dimensão da espiritualidade e da saúde. Então, seria um pouco essa a ênfase que nós gostaríamos de trabalhar nessa noite. Estou aqui no Recife com muita chuva, né? Alguns dias a região metropolitana está sendo, né, afligida por chuvas constantes, e aí nos unimos de maneira muito solidária com todos aqueles que neste momento passam por profundas angústias diante desta realidade das chuvas. Então, é importante também que nós, neste momento,
possamos nos solidarizar com todos aqueles que moram nos morros, nas regiões de alagados, os ribeirinhos, e que neste momento sofrem, né, com as precipitações que estão ocorrendo aqui no Recife. Eu dizia a Hugo que estou chegando do Rio de Janeiro, eu não pude nem chegar em casa, né? Vim parar aqui na casa da minha filha, né, para não me ausentar, né, deste momento tão importante na formação de cada um e de cada uma que estão aqui. Então, a temática que eu gostaria de trazer dentro desse fórum de discussões sobre as ciências das religiões, o tema seria saúde e salvação, que é um pouco um resgate também da minha dissertação do mestrado, né, em ciências das religiões, cuja abordagem trazia um pouco o resgate histórico das mulheres que rezam. Mas hoje eu gostaria de trazer um pouco essa reflexão fenomenológica sobre a função terapêutica das religiões. E aí, trazendo essa dimensão de forma significativa, faço memória de William Blake, que afirma que o corpo não pode ficar sem a alma. E aí essa profunda conexão entre essas duas dimensões que fazem parte da experiência humana. Então, saúde e salvação como elementos que estão profundamente interligados para a construção do ser humano em sua totalidade. Então, na minha abordagem, eu gostaria de trazer, né, e vamos tentar explorar, né, de forma muito sintética, a profunda relação entre saúde, doença e salvação a partir de uma perspectiva fenomenológica, e o nosso ponto de partida é a dimensão do reconhecimento do homem contemporâneo como um ser marcado pela doença, tanto física quanto espiritual. E aí essa abordagem, esse olhar da dor, do sofrimento e da doença, que marca de forma significativa a experiência do homem contemporâneo. Mas, ao mesmo tempo, esse ser humano contemporâneo, ele busca a cura e busca um sentido para a sua existência. Então, por isso, a religião, nesse contexto, emerge como um espaço terapêutico capaz de oferecer não apenas um alívio, né, um remédio, mas uma experiência do transcendente, que aqui eu tentarei trabalhar na dimensão da compaixão como fonte de uma profunda espiritualidade terapêutica. Então, diante dos males do mundo, a compaixão como um elemento restaurador desta função da religião como elemento de saúde. Então, à medida que avançarmos um pouco, vamos estabelecer vínculos entre a terapêutica religiosa, na dimensão da salvação do salus, né? E aí a dimensão da salvação, a origem etimológica, tanto da palavra salvação como saúde, elas brotam de uma mesma origem etimológica, é o salus. E aí abordaremos também de forma muito rápida essa origem dos males e a figura do terapeuta no horizonte da cura espiritual, corporal, em todas as suas dimensões. Então, reforçando, eu sou diácono permanente, casado, 2 filhos, 3 netos, e concluí recentemente o meu doutorado em educação. Então, esses são alguns elementos que vão dar identidade àquilo que nós vamos conversar daqui para frente. Então, o homem contemporâneo, ele estabelece essa relação entre a doença do corpo e do espírito. O homem contemporâneo é um ser doente. E essa doença, ela vai se estabelecendo e criando raízes nas mais diferentes concepções. Então, antes de falar da saúde, é fundamental que nós olhemos para essa realidade da dor e do sofrimento do homem moderno e contemporâneo. Porque as religiões, elas perderiam
o sentido se elas não abordassem e não tivessem um olhar para esta realidade da dor, do sofrimento e da doença. Porque, de uma maneira muito concreta, as religiões nascem como este elemento para sanar as doenças, os incômodos físicos e psicológicos da realidade e da vida humana. Nesse contexto, nós estabelecemos a relação entre o paciente e o sofredor, olhando para este homem contemporâneo que reconhece e muitas vezes nega, então, esse estabelecimento dialético entre a afirmação e negação da condição de doente, consciente do sofrimento, muitas vezes físico e espiritual. Essa consciência desperta a busca de um horizonte pela cura, não apenas do corpo, mas também nessa dimensão transcendental e espiritual. A doença física, ela encontra de forma muito significativa essa dimensão da dor que possibilita a abertura para essa condição de limite do ser humano. E, ao mesmo tempo, desperta na consciência humana uma consciência de finitude e de fragilidade. Então, o homem doente, no corpo e no espírito, ele estabelece sempre esse vínculo entre aquele que é paciente, mas ao mesmo tempo sofredor, mas que desperta nesta relação da dor a sua consciência de finitude e de fragilidade. Nesse contexto, entra de forma muito significativa a perspectiva desse mesmo ser humano que busca reconstruir as suas relações consigo e com o outro. Por isso, a prioridade, a busca pela cura, é, antes de qualquer projeto existencial, uma prioridade. Então, o homem busca ser saudável. E essa dimensão de saúde, ela se estabelece a partir do momento em que ele busca, de forma sistemática, essa plena realização, não somente na dimensão corpórea, mas também psíquica. E aí essa prioridade revela, de forma sistemática, essa centralidade da experiência da doença que coloca o homem diante de sua condição de finitude, de limitação. Então, o homem contemporâneo deseja de forma prioritária a cura. E aí busca um sentido diante do sofrimento. Então, há sempre essa relação dialética, e eu diria também dialógica, entre esses processos. Essa reflexão que ora estou a fazer, ela está muito fundamentada num livro do Aldo Natali Terran, cujo título é O Sagrado Off Limits. Então, é dentro dessa perspectiva bibliográfica que tentei elaborar esta reflexão. Então, a doença coloca o ser humano diante deste lado escuro, noturno da vida, onde ele reconhece a sua limitação e a sua finitude. A doença coloca o ser diante da sua condição última. E a doença coloca o ser humano nessa dimensão, eu coloco entre aspas, do lado noturno da vida. E quanto mais intensa é a dor, mais mergulhado nesta noite ele se coloca. E aí depois eu posso colocar os dados bibliográficos aqui nos comentários. Então, diante dessa noite escura que a doença provoca em nós, existem as dimensões fundamentais da consolação. A consolação diante da dor, a consolação diante da doença,
que estabelece com o ser humano esta dimensão de alguém profundamente limitado. Limitado diante de si mesmo e limitado diante dos outros. Nesse sentido, a religião é chamada a mostrar sua força terapêutica. E aqui entra a função religiosa. Na dimensão da dor, que encontra no consolo o alento para esta etapa tão significativa da experiência humana, a religião ganha força terapêutica. E aqui eu recordo, de uma maneira muito significativa, o texto de Lucas, no capítulo 9, versículos 1 ao 8, quando Jesus vai ao encontro de uma menina, né, que está doente, e a primeira palavra de Jesus para esta menina é Talita cum. Menina, levanta-te. Aqui a religião ela tem a função terapêutica de resgatar o ser humano da sua condição de limitação, da sua condição de um ser limitado, finito. E o mais interessante ainda é que nessa mesma referência bíblica do Novo Testamento, nós encontramos Jesus que se dirige à casa desta criança de 12 anos e no caminho encontra uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. E essa mulher conta a história bíblica que ela tinha gasto todo o seu dinheiro, todas as suas posses, para encontrar a cura para o mal que lhe afligia. E não encontrando soluções para a sua dor, ela se dispõe, colocando a sua vida em risco, para ir ao encontro daquela que ela ouviu falar que teria o poder de restabelecer a sua saúde. Então, o traumaturgo, aquele que, caminhando, realiza o restabelecimento da dignidade da vida. E é interessante que ela não chega a tocar em Jesus. Ela toca na orla do manto e sente que algo extraordinário ocorreu em sua vida. Jesus pergunta àqueles que estavam ao seu redor quem o tinha tocado. E ela, corajosamente, responde que tinha sido ela, que naquele momento recebeu aquilo que tanto buscava há tantos anos. Jesus continua a sua missão de terapeuta e chega na casa daquela menina que acabara de morrer. E a palavra de Jesus é Talita cum, menina, levanta-te. Aí a religião faz aquilo que, historicamente, quando percebemos na história comparada das religiões, a sua função primordial. A religião é chamada a mostrar sua força terapêutica. E aqui interessa-nos reconhecer como a dimensão da salvação, ela não é uma dimensão que se realiza no amanhã, num céu futuro, mas que estabelece no cotidiano, no aqui e no agora, o resgate da vida que vive mergulhada na angústia e na doença. Por isso, aqui entra a dimensão e a dinâmica da compaixão como experiência espiritual. Diante da dor, a promessa da cura, a promessa do sanar a dor, de sair da noite escura, se estabelece com uma dinâmica transformadora das relações humanas. Diante da dor, a compaixão. O sofrer com uma dinâmica de experiência espiritual. É interessante, vale a pena destacar isso, trazendo os dados da história comparada das religiões. No passado,
Todas as religiões atribuíam a si uma função terapêutica e sanadora do mal. Não pregavam uma promessa de salvação futura. A sua constituição fundamental era garantir, no aqui e agora da existência humana, essa dinâmica da saúde como possibilidade de reconstruir a sua existência. E aqui eu faço memória também da tradição cristã, que muitas vezes apresenta esse projeto como um projeto futuro, mas quando lemos a tradição bíblica, nós encontramos que Jesus, ao convocar os 12 e ao enviá-los com autoridade sobre todos os demônios para curar as doenças. E aí, a pregação do reino, ela está profundamente vinculada ao processo terapêutico, curativo, restaurador da vida. Por isso, essa dimensão da compaixão. E aí, essa dinâmica que a compaixão nos oferece, ela estabelece uma vinculação entre a compaixão e a transcendência. Por isso que o conceito de compaixão ultrapassa o cotidiano e se transforma numa força espiritual que conecta o sofrimento humano ao divino. Deus chora as nossas dores. Deus não é um Deus distante, mas que ele se compadece, ele sofre com, ele se alia, constrói alianças, estabelece uma relação sanadora, curativa, terapêutica. Por isso, a dinâmica de saúde e salvação, ela estabelece sempre uma relação com o outro. O reconhecimento que o outro é alguém que, comigo, experimenta as dores e as alegrias do existir. Então, a compaixão fortalece vínculos humanos, criando espaços de acolhimento e de suporte terapêutico. Sobretudo diante da dor, daquelas doenças que nos colocam no limite da existência, no limite da vida. Desta forma, a espiritualidade que brota dessa experiência limítrofe é dinâmica, é apaixonante, é vinculativa. Por isso a espiritualidade emerge como um motor que transcende as limitações do tempo e do espaço, oferecendo no aqui e no agora um horizonte de esperança e de cura. Não numa cura futura, mas também uma experiência de saúde que se estabelece em nosso cotidiano. As religiões do passado, e de modo particular a tradição cristã, jamais dissociou a própria missão da salvação da tarefa terapêutica. E aqui é um dado importante, porque essa experiência de vincular a ação religiosa como experiência terapêutica, ela também está na religião cristã, como nós podemos identificá-la nas mais diferentes expressões religiosas, inclusive do nosso cotidiano. Faço aqui o resgate de forma muito bela da experiência afrodescendente que resgata todos os elementos da natureza para favorecer o ser humano a encontrar no seu aqui e agora a sua experiência curativa, sanadora e de saúde. Mas a doença nos coloca diante da nossa limitação espiritual e existencial. A doença é sempre esse limite que se impõe diante da realidade da dor e do sofrimento.
Então, a concepção do corpo-máquina, a ideia de que a religião deve pensar na salvação da alma e não do corpo, a tese, muitas vezes comprovada com fundamentação científica, de que uma coisa é a tarefa da medicina, da ciência médica, e outra é a dimensão religiosa, ela vai criando uma dicotomia entre essa dimensão espiritual, terapêutica da religião e coloca-nos diante apenas de uma ação tecnicista, onde a medicina tem a última palavra. E muitas vezes a própria medicina, enquanto ciência técnica, ela se vê também diante desses limites existenciais. O impacto da doença que restringe a liberdade, a capacidade de ação, limitando a existência integral do ser humano. É a condição do homem diante da dor. Ao mesmo tempo, nós encontramos essa dimensão existencial. Mais do que um fenômeno físico, a doença implica um desafio para que encontremos um sentido da vida. Por isso, não consigo imaginar uma reflexão sobre a experiência da espiritualidade e da saúde sem um resgate profundo do sentido da nossa existência, do sentido de nossas vidas. Porque até mesmo quando encontramos esse sentido, a dor, o sofrimento, a angústia vai ser ressignificada a partir dessa experiência. Por isso é fundamental que haja esse deslocamento e essa ruptura. A experiência da doença pode produzir uma sensação de ruptura com valores que muitas vezes estávamos arraigados, estávamos presos. E aí, quantos exemplos nós não podemos encontrar de pessoas que se achavam tão superiores a tudo e a todos, e que diante da experiência da dor e do sofrimento, reconhecem a sua pequenez e reconstroem a sua existência nesse momento limítrofe. Então, desencadeia, de certa forma, um processo de luto existencial daquele homem e daquela mulher velhos para uma experiência que inaugura uma dimensão de restauração e de vida. Nesse sentido, a doença, ela é também um elemento terapêutico que nos ajuda a redescobrir a essência de cada um de nós. Então, se levarmos em conta a luta sem trégua que hoje nos deparamos, nós podemos perceber que esta limitação do ser humano diante de tantos contextos oferece para nós uma possibilidade de abrir diante da dor os nossos olhos para a nossa condição limítrofe da própria existência. E aqui, já daqui a pouco estou terminando, gostaria de resgatar essa função terapêutica da religião, pensando que a espiritualidade e a saúde, elas estão profundamente vinculadas, mas que a religião tem, fundamentalmente, esta função terapêutica. Em que sentido? Primeiro, como elemento de consolo, onde o alívio do sofrimento emocional e espiritual é oferecido àqueles que estão nesta dimensão limítrofe da existência. Então, aí vem a função terapêutica da religião, que vai oferecer este consolo para reconstruir o próprio fazer humano. Uma outra dimensão é a dimensão do acolhimento. E vejam, aqui, nessas palavras, nós temos uma dimensão profundamente espiritual, onde o acolhimento é a criação de comunidades de suporte
e pertencimento a esta realidade. Então, o acolhimento daquele que sofre é, de forma significativa, um elemento terapêutico em que a religião aporta toda a sua energia vital para consolar e acolher aqueles que sofrem. Diante disso, a experiência de transcendência apresenta-nos, diante da realidade limite, algo a mais. Então, um contato com uma dimensão espiritual que promova esta restauração do sentido da nossa existência. A existência humana, ela não finda com a morte. A morte é apenas aquela consciência de limite que todos os nossos projetos se deparam. E aí é interessante quando nós vamos olhar toda a experiência também aí judaica de um livro bastante significativo que traz esse resgate da transcendência da existência. O livro de Jó. O livro de Jó, que muitos dizem que era um homem extremamente paciente, mas de paciente ele não tinha nada, mas que questionava a sua condição de finitude diante da perda de tudo aquilo que ele apostava ser os elementos da sua condição humana. Interessante que na origem etimológica do nome Jó, o significado é o grito. É o grito do ser humano diante da realidade limítrofe, da realidade da doença, da realidade da dor, e este apelo para o sagrado capaz de reconstruir e ressignificar a sua existência. Por isso, nessa dimensão, encontram-se as duas palavras, sagrado e salvação. Salos, como caminhos que ressignificam a existência do homem. Então, as religiões, elas têm de salvar o homem na sua totalidade física, psicológica e espiritual. O sagrado é, na realidade, o salvífico por excelência. E aí, é nessa dimensão em que o sagrado é, por excelência, a reconstrução do ser humano, que nós nos deparamos com o pensamento de Heidegger, onde ele apresenta esta realidade, o homem como uma totalidade física, psicológica e espiritual, e o sagrado como esta realidade do salvífico por excelência. A salvação, ela não pode ser dissociada da saúde e não pode ser isolada dos contextos concretos em que cada um vivemos. Então, nesse sentido, a salvação não pode ser confinada a uma ilha em meio ao oceano da existência. E aí nós estabelecemos os vínculos entre o terapêutico, ou a terapêutica, e a salvação. E aí eu coloquei 4 pontos, brevemente. O primeiro deles, o reconhecimento do sofrimento. Sofrimento é algo que está profundamente vinculado à existência humana. Então, o primeiro passo à cura é a aceitação da condição de doente. E aqui tem um dado importante. Nenhuma terapia pode ser estabelecida se aquele que sofre não reconhece a sua condição de doente. Segundo, a busca do sentido. Então, a terapêutica religiosa oferece uma narrativa que ressignifica a dor. Tem alguém que está querendo falar. Acho que é o Anderson aqui. Vou ligar o microfone dele. Um outro elemento importante que é essa
restauração da inteireza, reconhecermos-nos como seres complexos e múltiplos. A salvação é uma cura integral que abrange corpo, mente e espírito. E o quarto elemento que eu gostaria de trazer nesta vinculação entre terapêutica e salvação é esta vivência comunitária. Então, o suporte social amplia e fortalece o processo terapêutico. Então, hoje se fala muito em comunidades terapêuticas, comunidades que se filiam para contribuir com o processo de restauração da vida em sua totalidade. Resgatando algo que eu já tinha colocado anteriormente, mas que eu acho necessário que nós coloquemos neste momento. A origem das doenças no olhar da religião. Primeiro elemento, as doenças eram identificadas como dimensão de sacrifício e pecado. Então, na tradição judaica, aquele que estava doente é porque ele pecou ou os seus antepassados pecaram. Por isso, a condição de sofrimento do tempo presente é uma etapa necessária para esse processo de purificação. Então, a doença era entendida como consequência do pecado e, ao mesmo tempo, o afastamento do divino. Então, no livro de Jó, nós vamos perceber isso também de forma bastante significativa. A doença como castigo e, ao mesmo tempo, purificação. É interessante que, até hoje, quando diante da dor e do sofrimento das pessoas, a ideia primeira que vem à mente é que ele ou está sendo penalizado e esta pena que ele está realizando naquele momento da doença poderá oferecer uma purificação. Então, a enfermidade, ela pode ser vista como um meio de purificação espiritual. Vejam, sempre na dinâmica da ressignificação. E, ao mesmo tempo, esse desequilíbrio e o mal. E aí eu trago aqui, nesse terceiro item, como nós estamos produzindo uma doença em nosso planeta. Então, o desequilíbrio provocado pela agressão que nós estamos realizando ao meio ambiente tem provocado muitas dores e muitos sofrimentos à Gaia, à Terra, à Mãe Terra. A dor da Terra se revela nas consequências desse desequilíbrio que nós estamos realizando. Por fim, esse processo de transformação e cura daquele que, ao atravessar o caminho da dor, ao atravessar o caminho da doença, encontra a oportunidade de ressignificar a sua existência na dinâmica de crescimento e de transformação interior. Então, aqui eu tenho um panorama de como as religiões olham de forma significativa a dimensão da doença e, consequentemente, da saúde, né, como dimensão de salvação. Para finalizar, essas duas dimensões, o terapeuta e o traumaturgo na religião. Falava anteriormente da pessoa de Jesus como esse grande traumaturgo, aquele que, ao atravessar o caminho das pessoas, ele era capaz de oferecer a cada uma delas, diante de suas necessidades, a possibilidade de restaurar a sua vida. Lembro-me do cego de Jericó, que, sentado, pedindo esmola há anos, ouviu falar de Jesus e clamou que ele intervisse na sua vida para restaurar a visão e ser capaz de se reintegrar à sociedade. Lembro-me daquele homem que, deitado junto à piscina de Siloé, não conseguindo alcançar a fonte que borbulhava, encontra na pessoa de Jesus a possibilidade de retomar a sua cama e seguir o seu caminho. Porque a doença nos coloca
diante da condição de finitude. Por isso, o terapeuta é aquela figura que acolhe, cura e promove a reconciliação do indivíduo consigo mesmo e com o transcendente. Olha que coisa bonita. Então, o terapeuta é aquele que promove a cura, mas de forma integral, e não apenas parcial, paliativa, ou apenas oferecendo um remédio momentâneo para as dores do hoje. Interessante que o homem contemporâneo, como é um ser que sofre, vai buscando em medicamentos, sejam eles quais forem, nas drogas, um caminho para não curar, mas para amenizar as suas dores. Qual é a função do terapeuta? É aquele que acolhe, cura e promove a reconciliação do indivíduo, da pessoa, consigo mesmo e com o transcendente. Traumaturgo é a presença que muitas vezes inconsciente impõe sofrimento e bloqueia o processo da cura, porque ao mesmo tempo que ele estabelece essa relação, possibilita novos processos. E diante disso, o reconhecimento dessas dinâmicas, na importância de identificar essas forças e efetivar a função terapêutica verdadeira e reconstrutiva, como possibilidade de refazer. Então, de forma muito breve, a gente tentou aqui trazer alguns elementos que podem contribuir para que nós possamos continuar esta reflexão. Digo que, muitas vezes, a assistência terapêutica é um processo de estar próximo, é um processo de cuidar de, é um processo de aproximação e de diaconia. Wilson, tá atento sem o teu som. Primeiro, parabenizar pela apresentação, né? Acho que umas palmas para o professor seria de bom grado agora, né? E gostaria de saber, Hugo, como é que a gente vai... Como que iremos proceder? Se vamos já para as perguntas, ou primeiro o outro professor apresentar ele e ele... O seu microfone está fechado, Hugo. O professor Anderson já está na sala. Já escutei Opa, sua tudo palestra, bem? tudo bem. Escutei sua palestra. Estou aqui no Congresso de Psicanálise em Fortaleza, mais lançamento do meu livro, mas cheguei a tempo para comprar e prestigiar, gostei imenso. Eu pedi até a organização para começar um pouquinho mais tarde, mas eu entendi os motivos, eu peço desculpas, mas eu peguei boa parte, parabenizo, Sandro, belíssima palestra, viu? Desculpe-me ter chegado um pouquinho atrasado por causa do contratempo do trânsito, né? Mas deu certo. Passa a palestra para o Anderson, Wilson. Depois a gente abre as perguntas para o debate. Tranquilo. Pronto, então o professor Anderson vai dar continuidade, né? O professor Anderson é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em ciência da educação pela Universidade de Porto, Portugal, pós-doutorado em ciência da linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco e atualmente é professor associado da Universidade Federal de Alagoas. Então, o professor vai dar, aqui fala também um pouco sobre a especialidade dele na educação, processos educativos, juventudes, privação de sofrimento, entre outros, tá? Mas vamos dar a palavra a ele para que ele continue com os nossos trabalhos. Tá bem. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, Sandro, pela sua excelente palestra. Acho que não precisa nem mais falar. Sua palestra já deu conta da temática, foi linda. Parabéns, Sandro. E agradeço também ao Wilson, que está mediando, né, essa mesa, ao Hugo, ao Flávio, também a Fábio, todos do Neres, né? Estamos aqui. Eu também, hoje,
aqui no Congresso de Psicanálise em Fortaleza, lancei o meu livro sobre Donald Winnicott, sobre o trabalho que estou realizando, né, sobre... Eu também sou psicólogo clínico, né? Eu acho que essa é a coisa que mais me define atualmente, é estar na psicologia clínica, como professor do Instituto de Psicologia da UFAL também. Isso é que mais me define atualmente, é estar com essas questões ligadas à saúde mental e vou seguir um pouco aquela linha que o Sandro trouxe. Era aí em tempos de pós-pandemia, não é só pandemia, é pós-pandemia. Mas aí a gente vai. Esse é o tema. Pensei no tema assim: ciência, racionalidade e espiritualidade, né? Pensando a partir daquilo que o Sandro também tão bem trouxe na sua palestra. Eu queria dizer assim, inicialmente, duas coisas. Inicialmente, eu pensei em falar um pouco das três grandes feridas do nosso tempo. E essas três grandes feridas do nosso tempo são feridas da alma no conceito de enquanto psique, né? A relação entre psique e soma, mas as três grandes feridas do nosso tempo. Depois eu vou falar dos três grandes gestos da espiritualidade nesse tempo que nós estamos vivendo. Quais seriam esses três grandes gestos da espiritualidade? E, por fim, eu trago uma proposta do filósofo francês Emmanuel Mounier para pensar a partir da ideia da pessoa humana e aí fazer um traço como é que essa pessoa humana ela está adoecida, né, dentro desse contexto, e que, quando também as religiões fazem um papel de adoecimento e não de, digamos assim, de, entre aspas, de libertação, de cura. E aí eu queria traçar um pouco esse perfil. Traçar, então, as três grandes feridas do nosso tempo, e aí seguir, então, a partir de Bauman, a partir de Emmanuel Mounier é claro, da psicanálise também um pouco junguiana, né, nessa nossa noite de hoje. Tá bom? Pode ser assim? Então, quanto tempo eu tenho, mais ou menos? 30 minutos, tá bom? Talvez. E aí, avançando um pouco, mas queria mostrar como é que a gente está vendo essas três grandes feridas da alma, né, digamos assim, as doenças da alma. Uma delas é o narcisismo. A outra são a que nós chamamos de fake news, né? As fake news enquanto lugar, portanto, da criação de falsos selfies. E aqui eu estou sendo bastante winnicottiano. E, no terceiro momento, uma outra ferida do nosso tempo é o que a gente pode pensar aí também com o Papa Francisco, a nossa relação com a natureza. Talvez então, o narcisismo seria uma ferida do nosso tempo, não é? Depois, outra ferida do nosso tempo está ligado a esse hedonismo, né? Ou seja, esse prazer desenfreado, impensado. E, no terceiro momento, pensar um pouco esse tema da ecologia integral e tudo, não é? Nesse sentido. Não sei se o Hugo consegue. Só um minuto, professor. Eu fui procurar aqui no WhatsApp e não estou conseguindo encontrar, estou mandando de volta aqui para mim. Certo. Só um minutinho. Tá, obrigado. Eu peço desculpa, acho que o Flávio mandou para mim no dele. Não, eu fui abrir tranquilo. aqui e perdi o slide. Achei. Sim. Pronto, obrigado. Deixa eu só baixar aqui. Talvez um outro ponto que a gente pudesse discutir é aquilo que Bauman chama a atenção sobre, nesse contexto societário atual, a gente vive num contexto de declínio das subjetividades. E talvez isso também tenha prejuízos, né, do ponto de vista psíquico também. Eu estou saindo de um congresso agora onde nós estamos refletindo sobre o tema do suicídio na adolescência, o tema da depressão,
né? E temas ligados ao neurodivergentes, né? Sobretudo neurodivergentes enquanto TOD, TOC, TEA, TDAH. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas precisam ser classificadas de alguma forma para poder existir. Ou ela tem que ter TEA, ou tem que ter TDAH, ou tem que ter TOD, tem que ter alguma classificação para poder existir como pessoa, né? Ela já chega com uma autoclassificação, né? Então, isso é um ponto delicado, né? Tá não, tá não. Agora sim. Tá aparecendo? Agora sim, Obrigado. está aparecendo sim. Diga até onde passar, professor. Pronto, obrigado, viu? Bauman, então, as três grandes feridas do nosso tempo, né? Bauman, ele escreve um livro, vários livros, né? Mas ele escreve um livro sobre a questão da discussão sobre o problema moral, ético da sociedade. E ele diz que a gente vive, talvez esse seja talvez um ponto importante. A gente vive numa sociedade onde as pessoas vivem um processo de insensibilidade ao sofrimento humano. E essa insensibilidade ao sofrimento humano está ligado a esse uso excessivo, portanto, daquilo que a gente chama das tecnologias virtuais, das tecnologias do mundo virtual, né, das redes sociais. Ele diz que as redes sociais, de uma certa forma, ela cria um sintoma de insensibilidade, sobretudo criando contextos de invisibilidade social, né? Então, Bauman traz nesse livro, né, sobre a moral, uma questão ligada a isso, a um sintoma de sensibilidade ligado às redes sociais. Podemos ir à frente. E aí ele vai dizer que as estatísticas, né, hoje, no contexto das redes sociais, são mais importantes que a vida humana real. Ou seja, a gente, cada vez mais, as pessoas tomam um tamanho, uma forma, um tamanho da sua personalidade, que levam, portanto, ele chama esse narcisismo, freudianamente, é um narcisismo primitivo. E as pessoas nas redes sociais, elas têm a ideia de que a sua imagem ela é superdimensionada nas redes sociais, depois tem uma imagem superdimensionada também na vida real. Então, essa imagem, esse ego superdimensionado, é o que ele chama de narcisismo primitivo, ao modo de Freud, é claro, e depois se transforma no narcisismo possessivo. Talvez essa seja a primeira, talvez a grande ferida do nosso tempo é a gente imaginar que tem o nosso ego, ele é maior, né? Ele é maior do que a comunidade, do que o coletivo, né? Isso é talvez uma chaga, né? Podemos ir à frente. E aí, nessa transitoriedade, né, dessa banalidade, por exemplo, né, do que talvez seja a experiência humana, cada um sente, da sua forma, um sentimento de indiferença. E isso afeta o sentimento de coletividade. Cada vez mais a gente é cada vez mais indiferente uns aos outros. Não é? E essa indiferença está ligada, portanto, a um corte de natureza subjetiva que implica também o âmbito da saúde mental. Para terem ideia vocês, a gente está aqui saindo de um congresso de psicanálise, cada vez mais os adolescentes de 14 a 16 anos têm uma faixa etária, são os que mais cometem suicídio. Não é? São de uma faixa etária de 14 a 16 anos, são os que mais cometem suicídio. Ou seja, é uma sociedade doente, não é? Onde os mais jovens, digamos, adolescentes, aqui o contexto, são os que mais sofrem com esse sintoma
de indiferença social, né? Porque eles se sentem invisíveis. Então, eles carregam as dores da invisibilidade. É duro a dor da invisibilidade, né? Esse é um conceito que vem crescendo socialmente falando. Podemos ir à frente. Por isso, e aí eu trago, talvez, que nesse individualismo contemporâneo, a gente tem, portanto, as 3 ideias chaves, né? O narcisismo portanto, expressa ferozmente, né, o seu olhar, por exemplo, digamos assim, apático, sem empatia, né? Sem, como vai dizer Lawrence Kohlberg, a gente vive numa sociedade onde as pessoas não têm simpatia ativa. Elas não têm o mínimo de compaixão, o mínimo de empatia à dor, ao sofrimento do outro. Essa insensibilidade ela é patológica, há uma patologia social, como que é uma sociedade letárgica, onde há uma letargia social. Essa letargia social nos torna todos atores inertes, incapazes de corresponder sentimentos, os mínimos que sejam. Não é? Então, podemos ir à frente. E aí, o título do livro do Bauman é A Cegueira Moral, que é essa atitude indiferente ao sofrimento do outro. Esse é, talvez, o ponto fundamental dessa obra, A Cegueira Moral do Bauman. Né? Podemos ir à frente. E aí, ele diz que a gente vive numa sociedade onde as pessoas precisam de máscaras para poderem significar a sua existência. É uma sociedade onde as pessoas precisam sobreviver, não é? Porque não há como sobreviver no eu real. O eu real, desculpem, o eu real, ninguém aceita o eu real. O Carl Rogers, quando escreve a obra Tornar-se Pessoa, ele diz assim, há pessoas que têm medo de mostrar quem são, porque têm medo de não serem amadas, suficientemente amadas. Então, é esse mundo de compilação de máscaras. Não é? Como o Jean Baudrillard vai dizer isso, é uma cultura do simulacro, onde as pessoas vivem simulações, apenas simulações. Podemos ir à frente. E aí a gente entende, né, que essa é, portanto, talvez a maior, talvez a maior crise ética esteja passando, então, por esses rostos disfarçados. Claro. O link da aula, pô, de amanhã. Não há como a gente pensar. Da aula de amanhã que você me mandou. Podemos ir à frente. Por isso que podemos ir à frente, Hugo. Por isso que estamos colhendo, não é, dentro dessa sociedade, esse narcisismo mais primário, que ele vai dizer que é um culto da aparência, um culto do corpo, né? E onde não há, portanto, lugar para a imperfeição. Não há lugar para a imperfeição, não é? Ou seja, não há lugar para a debilidade. A gente vive numa sociedade, e Nancy Fraser escreve um livro sobre o capitalismo canibal. Essa sociedade do capitalismo canibal não há lugar para fragilidades. Não há lugar para o frágil, para o vulnerável. É uma sociedade automatizada. É uma sociedade organizada em torno desse, digamos assim, desse possessivismo, dessa possessividade. Não é? Então, a gente vive um pouco esse contexto, não é? Não há lugar para o vulnerável, né? No capitalismo canibal. E aí é o sofrimento que as pessoas são acurraladas a viverem dessa forma. Podemos ir à frente.
Por sua vez, a gente vive também numa sociedade onde as pessoas vivem nas redes sociais, mas elas vivem profundas solidões. Talvez a maior chaga contemporânea, a maior ferida contemporânea seja a solidão. E a solidão é, sobretudo, ela acontece, ela surge numa sociedade sociopata. A sociopatia, e aqui eu leio muito Contardo Galigares, o Contardo Galigares diz: uma sociedade sociopata, todo mundo é condenado a viver na ditadura da solidão. A solidão é a ditadura nessa sociedade contemporânea. E talvez essa seja uma ferida, né, no tecido social que a gente vive, não é? Podemos ir à frente. Daí, né, essa talvez é a primeira grande ferida do nosso tempo. Estão ligados às dores da subjetividade. A segunda grande ferida, e aí é do nosso tempo, está ligada à ideia da biodiversidade, dos ecossistemas, da bionarrativas. É todo um diálogo, portanto, com a ecologia, com a natureza. O Papa Francisco faz uma encíclica, não é, Sandro? Belíssima, sobre Laudato Si, né? Sobre o amor, o cuidado com a natureza, né? Ou seja, e acho que essa é uma outra grande ferida do nosso tempo. É esse descuido com a natureza, como vai dizer Adorno, cada um de nós é um bocado de natureza. Né? Então, acho que a gente está vivendo um pouco essa crise da relação nossa com a natureza. Podemos ir à frente. E quando eu falo natureza, eu estou me referindo a essa abordagem, digamos, integral que o Papa Francisco faz, de combate à pobreza, de devolver aos excluídos a dignidade humana, o cuidado da terra. O nosso maior problema do século XXI é o problema climático. A gente vive um problema climático, não é? Um problema de clima, e é um problema devastador, não é? Sobretudo porque essas desordens naturais ocasionadas por esse capitalismo opulento, canibal, esse capitalismo canibal que cria desordem na natureza. E a natureza somos nós também. A natureza somos, mas nós não nos entendemos como natureza. E aí é essa relação de objetificação, de tornar a natureza uma coisa, um objeto, para retomar aqui um pouco Lukács, né? Podemos ir à frente. E aí tem uma questão, né, que o Papa Francisco traz, que a gente precisa fazer uma espécie de justiça intergeracional, ou seja, nós recebemos a Terra, o planeta, e aí, gente, eu queria lembrar muito do Edgar Morin, quando ele fala que a gente precisa saber religar. A gente vive num contexto onde a sociedade, ele vai falar isso, né? O antropocósmico, né? O bioantropossocial precisa ser religado. Então a gente precisa religar o universo, a natureza, às outras coisas e aos outros elementos que existem no planeta. Quando a gente diz que Brumadinho morreram 500, 600 pessoas, eu tenho que lembrar que não somos só nós, seres vivos, humanos. Há outros seres vivos que vivem conosco no planeta. Há répteis, a fauna, a flora. Essa relação com a fauna, a flora, com outras espécies do planeta. Nós não estamos sozinhos no planeta. Nós estamos com as outras espécies. E a gente não se dá conta disso. Podemos ir à frente. E aí, por isso que a espiritualidade é um pouco essa relação entre espiritualidade, a espiritualidade se envolve com a emoção, e a emoção, não há ciência sem emoção. Não é? Não há espiritualidade sem emoção.
Então, eu acho que o campo dos afetos, ele também entra na ciência, e como ele também entra na espiritualidade. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente entender também. Podemos ir à frente. E aí, esse novo olhar que muda muito, né? E o Papa Francisco, aqui no Brasil, né, com os povos originários, acho que esse olhar é que muda. Né? A gente precisa mudar o olhar. Eu acho que a espiritualidade tem que nos ajudar, como dizia bem o Sandro, né? Como dizia bem Sandro, a espiritualidade precisa mudar o nosso olhar, né? As nossas formas de nos relacionar conosco, com o mundo, com as pessoas. Uma espiritualidade que não muda o olhar não é espiritualidade. Uma espiritualidade que não transforma não é espiritualidade. Pode ser outra coisa, menos espiritualidade. Não é? Podemos ir à frente. Por isso que a gente vive num contexto aqui, eu sou muito weberiano, no Max Weber, né? A gente vive numa sociedade do desencantamento do mundo. Nós estamos todos desencantados, né? Desencantados no mundo. E aí a gente precisa retomar um pouco essa indignação, né? Precisamos nos indignar, né? Com essas formas injustas de viver no mundo. Podemos ir à frente. Por isso, esse cuidado, como eu já disse, interliga a natureza, a fraternidade, a justiça. E isso é preciso interligar, religar. Né? Eu acho que esse é o verbo importante. Podemos ir à frente. Então, talvez essa seja a segunda grande ferida. Eu trouxe aí um animal né, para tratar um animal em extinção, por exemplo. Né? Ou seja, mas a espécie humana também está em extinção. A espécie humana razoável, né? Não digo nem racional, eu digo razoável. Está em extinção. Podemos ir à frente. E aí eu acho que a terceira grande ferida do nosso tempo é o que nós chamamos de fake news, ou que alguns denominam como contexto de pós-verdade. Esse contexto, eu acho que é a terceira grande ferida do nosso tempo. A gente não sabe o que é verdadeiro ou falso. O que é falso, o que é verdadeiro. Não dá. Então, essas fake news que criam narrativas sobre as biografias, sobre as pessoas, né, que adoecem psiquicamente as pessoas. Né? Então, há relatos, a fake news, as fake news têm um poder enorme de criar narrativas e de adoecimento, não é? De adoecimento, de patologias. Não é? Podemos ir à frente. E aí, olha que imagem interessante. A gente vive numa sociedade que as fake news, elas entendem que nós somos indivíduos desprovidos de emoções e sentimentos. Isso no campo da psicanálise, da psicologia clínica e no campo da gestalt terapia, bem, a gente pode ir em qualquer abordagem na área da psicologia, da psicanálise, isso é muito grave. Ou seja, a gente vive numa sociedade onde as pessoas se olham, mas não se veem. Se olham, mas não se veem. Porque a petrificação dos sentimentos, das emoções, a destituição dos sentimentos e das emoções. Os sentimentos foram destituídos. Não é? A gente vira meros espectadores, incapazes de manifestar qualquer tipo de sentimento pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. Podemos ir à frente. É uma verdadeira barbárie. Então, a gente vive também, e aí nesse tempo das fake news, a gente também vive o reality show, os Big Brothers da vida. Há um autor interessantíssimo, talvez essa é uma grande chaga do nosso tempo, né? É um dos autores, o Alain de Botton. Alain de Botton diz que ele escreve um livro assim:
o medo da desimportância. O medo da desimportância. Ou seja, a gente vive numa sociedade que a gente tem medo de não ser importante. Não é? O Bauman recupera um pouco esse texto, né? Medo de não ser importante. Né? Podemos ir à frente. Ou seja, na verdade, essa cultura do medo, essa política do medo, de todos contra todos, daí a guerra na Ucrânia, na faixa de Gaza, não é? A gente vive num mundo em guerras, não é? O mundo no Brasil, no Nordeste, quantas guerras, facções, grupos, pessoas, coletivos, nós todos contra todos. Até um pouco essa ideia robesiana, né? No estado de todos contra todos. Isso é muito complicado. Isso é uma grande ferida do nosso tempo. Podemos ir à frente. Por isso que a gente vive numa sociedade onde nós somos anônimos globais. Acho interessante essa ideia do Bauman, né? Nós somos todos anônimos globais. Né? Todo mundo no anonimato. Podemos ir à frente. Por isso que acho que o Bauman vai chamar esse vácuo moral gera uma gramática moral do desrespeito. Essa gramática moral do desrespeito está nesse vácuo moral, né? Ou essa ausência ética das relações, não é? Que cria esse vácuo moral, ou seja, o tempo todo a gente é espiado, todo mundo nos olhando nas redes para vazar informações, conteúdos, né? Tem aí toda a crise gerada com as inteligências, com a inteligência artificial, né? Então a gente vive no contexto também das IAs, né? E como é que isso também gera adoecimento psíquico, psiquiátrico também, né? É um pouco uma sociedade neurótica. Para ser bem freudiano, a gente vive numa sociedade neurótica. O que é o neurótico? É aquele que busca o tempo todo nas redes a validação daquilo que faz. Ele depende da sua curtida no Instagram para poder viver. Sem a sua curtida, ele não consegue viver. Então, esse é um comportamento neurótico, né? É um comportamento neurótico ao modo freudiano, para a gente analisar. Podemos ir à frente. Por isso, a versão atual do código cartesiano é sou visto, logo sou. Não é? E aí, hoje, nós discutimos aqui no Congresso, a ideia não é nem a ideia cartesiana, né, desconstruída pelo neurocientista Antônio Damasio, que é um português, dizendo não é o erro o livro O Erro de Descartes, não é? Não é eu penso, logo existo, né? Logo sou. Não, é sinto e vivo, logo sou. Sinto e vivo. Não é importante isso. Não é? Podemos ir à frente. E aí há uma ideia do Bauman, de um conceito que ele traz de adiaforização. Que é um conceito que ele utiliza, sobretudo, para chamar a atenção desse conceito da desimportância, né? De não ser importante, o medo de não ser importante. Talvez é uma chaga ligada, né, digamos assim, sintomaticamente a esse comportamento neurótico, narcísico, do narcisismo possessivo, né, ao modo freudiano. Podemos ir à frente. E aí, eu acho que esse é o problema, talvez o aprisionamento nosso nas redes sociais é que geram, portanto, esse resquício da perda da nossa intimidade, da nossa discrição. A nossa discrição, a nossa intimidade é jogada no ventilador.
Não é? O Habermas faz um livro na década de 60, quando ele diz que na mudança estrutural da esfera pública, há uma mudança profunda das intimidades sociais. Mas há também a corrosão do caráter, não é? A perda dos laços, como diz o Bauman, os laços sociais são mais fluidos, são mais líquidos, são mais softs. Como, então, manter a intimidade, a discrição, quando a sua vida está no ventilador? É complexo isso. É uma dor, né? Para muitos é uma dor invisível. Tá bem. Eu acho que podemos passar aqui mais à frente. Obrigado. Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que o Sandro trouxe muito bem essa fala também. Quero me congratular com ele. Podemos ir à frente. Acho que a gente. E aí eu queria, a partir dessas 3 grandes feridas do nosso tempo, talvez apresentar os 3 grandes gestos da espiritualidade no século XXI, para pensar esse campo, essa interface entre espiritualidade e saúde. E acho que o Sandro foi de uma excelência, foi muito interessante o que ele trouxe. E eu acho que esses 3 grandes gestos da espiritualidade os 3 verbos: olhar, sentir, cuidar. Acho que na sociedade, eu acho que os 3 grandes gestos da espiritualidade poderiam estar fundados nesses 3 verbos. Eu vou, então, aprofundar mais ou menos assim, não há muito tempo para isso, cada um deles. Podemos ir à frente. Olha aqui, olhar. Conseguem ver? Olha aqui, olhar. Compaixão é outro nome para empatia. Empatia significa conexão, unidade. Olha que olhar dessas 2 crianças. Eu acho que a espiritualidade passa pela forma como nós olhamos o outro. E aí, o psicólogo norte-americano de Chicago, o Lawrence Kohlberg, nós estudamos ele, né, Sandro? Andamos estudando Kohlberg. Ele disse uma coisa interessante, né? Os estágios, né, digamos assim, da vida ética passa também pela benevolência. E o que é a benevolência? É a forma de enxergar o outro. É uma forma de enxergar o outro. Acho que a espiritualidade nos ajuda a reenxergar o outro no mundo de invisíveis ou de pessoas soterradas pela pobreza, pela vulnerabilidade. E aí tem um traço aqui, eu trouxe essa imagem, tem um traço aqui de interseccionalidade, que é a discussão da interseccionalidade e é a discussão de gênero, de etnia, de raça. E aí é um pensamento decolonial. Eu acho que as religiões, as espiritualidades, passam por esse pensamento decolonial, que envolve raça, gênero, etnia, cultura, né? Uma compreensão antirracista, uma compreensão de gênero, né? Uma concepção ligada também a ir contra o feminicídio de todas as formas, uma sociedade xenófoba, uma sociedade cheia de feminicídios, cheia de racismos. Eu acho que esse olhar da espiritualidade passa por aí. Não é? Passa por aí. Podemos ir à frente. Então, acho que talvez a decepção, e eu trouxe Soren Kierkegaard, que é um autor muito recuperado pelo psicólogo norte-americano Carl Rogers.
Diz que a maior decepção da vida de uma pessoa é quando ela insiste em não ser ela mesma. É quando ela investe naquilo que ela não é. Essa é a maior decepção. É o que ele chama do falso self. Podemos ir à frente. E aí tem uma outra ideia, passando do olhar ao cuidado. E aí a gente tem que ser muito heideggeriano, né? Ou seja, o Sandro trouxe isso, Heidegger também nessa fala dele. Eu acho que nós não temos cuidado, né? Ou nós somos cuidado, ou somos cuidado, ou não somos nada. Então essa ideia do cuidado faz parte da nossa natureza mais profunda. O ser humano é um ser de cuidado. E a gente vive, e aí eu queria chamar a atenção do Donald Winnicott, que é esse psicanalista inglês que trata se há falhas no cuidar, a gente vive numa sociedade adoecida. Porque o cuidado é aquilo que dá forma e vida à existência humana. Sem cuidado, a gente vai buscar a vida, a gente vai perambular a vida toda. A gente vai viver perambulando pelo mundo, buscando aquilo que a gente perdeu. Que a gente perde a si mesmo, nós nos perdemos quando falta cuidado. Conosco mesmo, com os outros. E aí eu queria ser bastante, digamos assim, heideggeriano também, né? Acho que e aí muito Winnicott, a gente precisa saber que o cuidado passa por uma forma de ser, de existir. Cuidado é uma forma de existir. Há pessoas que se perderam de si mesmas porque não foram suficientemente cuidadas. E o Winnicott fala isso a partir da relação, na primeira infância, da relação mãe-bebê. Né? Talvez podemos ir à frente. Talvez a grande esperança, né, para o sentido da vida esteja fundada na revolução dos afetos e na revolução do cuidado. Podemos ir à frente. E aí eu acho que o tempo está avançado. Eu queria só trazer rapidamente a proposta de Emmanuel Mounier, rapidamente mesmo. Dentro do personalismo de Mounier, no século XX, ele traz 4 concepções rapidamente, e a gente finaliza. Podemos ir à frente. A ideia de que a gente é pessoa diferente de uma coisa. E se a gente é pessoa, diferentemente do narcisismo, a gente precisa se recolher em si mesmo. O recolhimento é uma forma ímpar de viver a espiritualidade. Contra o excesso das imagens, o recolhimento. Podemos ir à frente. Depois ele vai falar que esse personalismo é oposição a esse individualismo, não é, exacerbado, esse narcisismo possessivo. Podemos ir à frente. Daí que a pessoa ela é uma presença voltada para o mundo, para os outros, não é? Esse é fundamental. Podemos ir. Por exemplo, então, daí a experiência primitiva da pessoa é a experiência da segunda pessoa, né? Ou seja, a gente não pode existir no mundo de forma solitária, né? A solidão, nós somos com, né? Podemos ir à frente. Talvez, e aí o Hugo passou tudo, vamos lá, só para a gente finalizar. E aí, Hugo, vamos lá na Cora Coralina, só para
e a gente faz um fecho. Eu acho que a ideia do Manier é um pouco essa, e aí consegue ir lá em Cora Coralina para a gente finalizar. Tô tentando, me ajuda aí, professor. Não sei o que foi que aconteceu, não. Só apertei para passar e voltou. Eita, peraí, acho que é o meu, Ah, é pronto, o meu, tranquilo. é o meu Só computador aqui. Aham. E aí eu queria finalizar esse nosso Onde encontro. é? Pode finalizar na última slide, o último, que eu acho que eu já falei sobre isso Aqui? aqui, esse último, pronto. E eu acho que eu queria finalizar com esse slide e de Cora Coralina, que talvez represente essa relação entre espiritualidade e saúde, né? Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo que for desnecessário. Ando cansado de bagagens pesadas. Daqui para frente, levo apenas o que couber no bolso e no coração. Muito obrigado. Desculpa, eu acho que eu passei muito tempo e. Nada, professor. Muito obrigado pela sua apresentação. Achei, assim como a do professor Sandro, duas apresentações fantásticas, tá? Fora que, para mim, assim, permitiu, como eu sou de uma área um pouco diferente, permitiu fazer algumas conexões e acrescentar muito no meu conhecimento, entender essas conexões, tipo, quando o senhor falou olhar, sentir, cuidar, e aí eu faço conexões com a química, que é da área que eu venho, tá? Eu lembro que a gente, quando está vendo algo, a gente está sentindo algo, a gente tem fotorreceptores, por exemplo, nos nossos olhos, que vão desencadear várias coisas. Então, esse sentir, ele também é química, e essa química interna, tá certo? Ela vai produzir substâncias que nos dá uma sensação de bem-estar muito grande, entendeu? E isso promove essa interação que hoje está faltando, muitas vezes, uma terapêutica, assim como falou o professor Sandro. Então, gostaria de agradecer desde já por essas conexões e esse aumento no conhecimento que, pelo menos a mim, eu acho que a muitos outros, a apresentação tem causado, tem propiciado, melhor dizendo, tá? Então, obrigado. Eu acho que estão todos, inclusive participantes que, quando foram passando a apresentação de vocês e citando alguns autores, o pessoal no chat perguntava sobre a referência, o professor Sandro colocou alguma, Ana, não lembro o sobrenome dela, acho que é Ana, colocou outras, entendeu? Então, muito obrigado e vamos dar continuidade com perguntas. O Brandão quer falar algo? Vou me inscrever aqui. Ou só avisar para o pessoal que eu coloquei de novo aí o link do formulário de presença, para não se esquecerem de assinar, porque tem poucas assinaturas para a quantidade de pessoas que tem na sala. Pessoal, vou abrir o microfone aqui de vocês. Quem quiser perguntar, levanta a mão, que a gente vai abrindo aqui, eu e o Wilson, porque a gente tomou o cuidado de fechar os microfones em função de ataques que a gente sofreu em outro evento, e aí toda vez agora a gente fecha o microfone. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas. O Wilson tem algumas perguntas aqui no chat, é bom ler aí para o professor Anderson e para o professor Sandro. Bom, vou iniciar a minha primeira pergunta. Eu quero primeiro fazer a consideração do tamanho que foi o aprendizado para mim hoje, né, para essa noite. Parabenizar o professor Anderson, parabenizar o professor Sandro. A gente sabe das dificuldades que tivemos hoje para estar aqui. O professor Anderson em um congresso, o professor Sandro chegando de viagem, estando na casa das filhas. Então, assim, todo o nosso reconhecimento e agradecimento em nome do Neres, em nome de todos os participantes, em nome da comissão organizadora do terceiro Fórum em Ciência da Religião. Por fim, eu queria fazer a seguinte caracterização no momento vigente, dado a palavra do professor Sandro e do professor Anderson, se é possível nós estabelecermos a oração, a pertença religiosa, a vivência religiosa, num terreiro de candomblé, num terreiro de umbanda, no espiritismo, num culto religioso, num culto evangélico, numa missa, a possibilidade de cura psíquica.
Recentemente eu li um artigo, eu tenho lido muito. Primeiro, venho também da psicanálise e tenho lido muito neurociência. Não estou dizendo que são áreas comuns, às vezes são até se contrastam, divergem. Mas encontrei um artigo muito legal sobre a questão do disparo de dopamina no momento de oração, no momento de culto religiosos, e foi bem interessante. E aí, se puderem comentar um pouco sobre isso, eu fico agraciado. Muito obrigado. Alexandre. Eu acho que nessa dinâmica o professor seria mais respaldo, né, sobretudo na dinâmica, né, psicológica. Depois poderia fazer um complemento, mas eu passaria a palavra para o professor Anderson. Não, Sandro. Sandro, você faz. Pode começar, Sandro. Sandro. Me escutam? Eita, acho que eu caí aqui. Caí. A partir da... Tá. Me escutam? Me desculpa. Sim, professor. Sim. Escutamos. Tá. O Sandro, me ajude na resposta também, sobretudo. Hugo, você faz uma pergunta para a gente não terminar a noite, né, rapaz? Você é danado. Você não quer terminar essa noite, né? É outra palestra, então, é outra palestra. Mas foi boa, foi boa, foi boa. Eu vejo assim, né? A questão da cura é uma questão muito delicada no campo psicanalítico, no campo da psicologia, da psiquiatria. O tempo todo a gente, mas a ideia da patologia, eu acho que essa é uma questão delicada. Acho que a gente não, a ideia da neurociência hoje já avançou muito nas questões da neuropsicologia, por exemplo, da neurociência. A gente entendeu o seguinte: eu acho que há, há processos induzidos em todos os processos, né? Em todos os campos há processos induzidos. Há pessoas que são induzidas, né? E há comportamentos induzidos, né? Alguém lá que vai no Rio Jordão e traz a água, alguém aí comprou a água por 100 mil reais e comprou água do Rio Jordão, e aí ele bebeu a água do Rio Jordão, amanheceu melhor, curou a ferida, curou o trauma. Então, eu acho que no campo, e aí eu sou muito freudiano, no campo religioso as pessoas também colocam muito as suas taras, né? Projetam muito as suas taras. Isso é um ponto muito delicado para a gente tratar, não é? Exigiria um momento maior para a gente pensar juntos. Por um lado, isso é por um lado. Por outro lado, eu vejo que a gente pode pensar o campo da saúde, da espiritualidade, de uma maneira integrativa. E eu vejo que o professor Mauro Amatuzzi, da PUC Campinas, organizou um livro sobre espiritualidade e psicologia. E tem um artigo precioso do padre Edênio Vale, que faleceu recentemente e tal, e eu acho que o processo de cura, se é que a gente pode falar assim, me entendam, não é? Começa com o processo do cuidado, da acolhida, da segurança. Alguém precisa ser acolhido, cuidado, sentir-se num ambiente seguro para que o processo. Isso é um processo também mental, né? Toda a teoria comportamental trabalha isso. É um processo mental, mas é um processo que está no campo dos afetos. As pessoas se entram num processo de reabilitação cognitiva, afetiva, emotiva, quando elas encontram um ambiente minimamente seguro, confiável. O Winnicott chama isso, encontrar um ambiente confiável. E aí eu vejo que as espiritualidades, que as religiões têm um papel fundamental nesse processo. Quando as religiões e as espiritualidades, por exemplo, oferecem
suportes, ambientes. O ambiente não é só o lugar geográfico. O ambiente não é só o prédio arquitetônico. O ambiente são as pessoas vivas. Quando encontra alguém que as escute verdadeiramente, alguém que acolha as suas dores, alguém que de forma adulta tenha trocas afetivas consistentes, robustas, mas, sobretudo, alguém que as escute verdadeiramente. E eu sou muito rogeriano nesse ponto. Eu acho que a escuta verdadeira, ela leva a pessoa a um processo, como uma caixa de ressonância, a ela ir mudando o olhar, mudando o olhar, muda a atitude, o comportamento, ela fica. Então, eu acho que isso também acontece, eu acho que seja nas religiões de matriz afrodescendentes, seja no espiritismo, seja nas religiões, do livro, né, do judaísmo, islamismo, cristianismo. Eu acho, me entendem? Eu acho que a gente tem que pensar isso para além das religiões, das espiritualidades. Quer dizer, a ideia é qual é a religião que te faz, qual é a melhor religião? Me entendam, eu não quero, mas eu quero que vocês me entendam isso. É aquela que te faz melhor. Né? É o diálogo que houve entre Dalai Lama e Leonardo Boff. Ou seja, eu não posso entender a religião como apenas circunscrita num rito, né? Apenas, entende? Eu acho que as religiões vão além do rito. Entende? Então, acho que esse é um processo que a gente pode pensar juntos. É só uma pista para a gente pensar juntos nesse sentido. Terapeuticamente falando, como o Sandro trouxe muito bem. Obrigado, Sandro. Essa ideia sua é excelente, viu? Terapeuticamente, a gente tem nas religiões, nas espiritualidades, um campo, um reservatório, né, da libertação para as pessoas. Né? O clamor dos oprimidos passa também por esse processo de escuta ativa, escuta sensível do outro. Né? E acho que é um processo muito libertador. Mas eu vou deixar a palavra com o Sandro. Sandro. Pensando aqui, quando analisava o fenômeno das rezadeiras, né, que prometem, através de suas palavras, né, esse processo terapêutico, a gente começa a analisar de forma muito sistemática que, primeiro, separar processo terapêutico com cura, porque muitas vezes há um curandeirismo, né, que cria uma ilusão de cura na vida do indivíduo. É interessante que hoje, sobretudo na internet, existem alguns profetas mirins, né, que ficam anunciando a cura física desvinculada dessa terapia comunitária, dessa que a gente falava, né, de uma comunidade terapêutica, onde a dimensão da doença é tratada de forma integral. Então, é interessante que, na maioria dos casos, as terapias religiosas são abordadas, sobretudo, na perspectiva do culto, né, enquanto organizando práticas. Pois não? Práticas e representações que muitas vezes são internalizadas. E aqui são 3 campos, e aí o professor Anderson colocava isso de forma muito bonita, né? São 3 campos desse processo terapêutico. O doente, né? Aquele que propõe o processo terapêutico e a comunidade terapêutica. Então, muitas vezes, a cura não se estabelece somente na dimensão física. E aí está o professor, né, com todas as suas informações químicas do organismo, mas aqui eu estou analisando a partir do ponto de vista religioso. Então, é fundamental que a gente tenha claro essa tríade. Aquele que propõe a cura, né? Então, aquele que oferece os caminhos terapêuticos para a restauração da dinâmica da saúde, o doente, aquele que se abre a esse processo terapêutico, e porque
se o doente não se abre a esse processo terapêutico, dificilmente ele vai encontrar a solução da sua doença. Então, há pessoas que sabem-se doentes, mas não aceita o processo da doença. Então, esse processo de não aceitação fecha, né, de maneira muito significativa, todos os canais, né, possíveis de um processo terapêutico. E aí, essa tríade, aquele que oferece o caminho terapêutico, o doente que reconhece a sua limitação e a comunidade que vai dar o suporte para que ele possa verdadeiramente traçar esse caminho de cura, de saúde, e aí entendam, saúde aqui na dinâmica desse processo de salvação do homem todo, na sua dimensão corpórea, na sua dimensão espiritual, na sua dimensão comunitária. Então, compartilhando esses três elementos, o curador, o doente e a comunidade, eles podem, de forma muito sistemática, construir esta relação terapêutica, que muitas vezes não devolve, entre aspas, a saúde física, mas reintegra o doente nesse processo de compaixão e de acolhimento, né, que nós falávamos anteriormente. E aí eu lembrava de uma frase que o professor Anderson usa muito, do Winnicott, né? Então, nesse processo terapêutico, é preciso que olhemos para o rosto da mãe. Eu sempre uso essa frase que eu vi primeiramente do professor Anderson, né? Então, o primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe, a sua expressão, o seu olhar, a sua voz, como se o bebê pensasse: olho e sou visto, logo existo. Então, aí se estabelece esse vínculo terapêutico, onde a cura ela é apenas uma etapa, né, desse processo de reconstrução dessa identidade e dessa integralidade do ser humano. E isso pode acontecer em qualquer campo da experiência religiosa, não somente na experiência cristã, mas em qualquer outra experiência religiosa que se propõe a oferecer essa integralidade, né, do processo curativo e terapêutico, onde envolve aquele que propõe, aquele que se abre ao processo curativo e a comunidade que acolhe essas relações. E aqui é fundamental que, dentro desta consciência, a gente fuja daqueles que oferecem o curandeirismo, a prática falseada de um processo curativo, né? Mas que oferece, sim, um caminho de reintegração da vida em todas as suas dimensões. Então, eu acredito que, como o Hugo perguntava, qualquer comunidade ela pode, sim, se tornar uma comunidade terapêutica, né? Desde que ela acolha, dentro desse processo, essa dinâmica de restauração da vida em sua totalidade. E aí, essas pessoas vão atribuir o nome de milagre, né? E se esquecem que, muitas vezes, nesse conjunto relacional, todos os componentes são importantes para restaurar a vida. Então, a gente tem depoimentos e exemplos de pessoas que, se ultimando vítimas do câncer, se sentiam profundamente felizes. Elas não foram curadas do câncer, mas elas receberam a terapia necessária para encarar essa dinâmica limítrofe da existência, né, de uma maneira mais inteira e integral. Eu queria, ótimo, Sandro, ótimo, Sandro. Eu concordo com você, nossa, plenamente. E eu estava aqui lembrando de Denise da Silveira. Esse ano são 120 anos do nascimento dela, né, da Denise da Silveira, e ela dizia assim: não se curem demais, gente curada demais é gente chata, né? Só para dizer isso, assim, lembrando de Denise da Silveira, também do Franco Basaglia, que na Itália, toda essa luta antimanicomial, né?
Acho que a gente tem um espaço interessantíssimo, como o Sandro trouxe muito bem, de interface muito interessante para pensar no campo das espiritualidades, das religiões, uma saúde integral, não é? Sobretudo nesse contexto, né? Hugo, Hugo e colegas, eu peço desculpa, vou ter que viajar essa madrugada e eu já cheguei, eu não sei se tenho que voltar para Maceió e não sei. Se houver um tempinho, professor, desculpa interromper, mas tem uma pergunta direta no chat que foi feita para o senhor. Se houver tempo, Né? e foi feita direcionada ao senhor, né? Feita pelo Não, Alessandro Moura. não, Ele diz o pois não. seguinte: de que modo a ontologia do cuidado pode fundamentar a praxis do cientista da religião no diálogo com comunidades em contexto de vulnerabilidade e diversidade religiosa? Aham. Obrigado, Alessandro Moura. Muito obrigado. Pergunta interessantíssima. Eu vejo assim, sabe, Alessandro Moura? Eu vejo assim. Eu acho que a ideia, o cuidado, é talvez a coisa mais importante que uma pessoa deva exercer, né, na sua própria existência. Eu acho, e aí o Winnicott, né, traz uma ideia do cuidado. Ele diz assim: se há falhas no cuidado, a gente está tratando de espiritualidade, saúde mental. Se alguém sofreu falhas no cuidar, ela vai, de uma certa forma, sofrer durante o percurso da sua existência, né? Seja no campo da vida pessoal, seja no campo da vida profissional. Mas, por outro lado, eu acho que o cuidado dentro da diversidade religiosa, o cuidado dentro. A gente deve ter. O cuidado deve ser a coisa mais essencial da existência. Quando a gente entra em contato com uma outra tradição religiosa, quando a gente entra em contato com pessoas que são de outras comunidades étnico-raciais, eu acho que o maior cuidado é a gente saber com olhar com respeito, olhar com reconhecimento, olhar com ternura, olhar com, digamos assim, sensível, um olhar sensível. Acho que esse é o olhar sensível é um olhar que reconhece as diferenças. E a diversidade clama e reclama diferenças étnicas, raciais, culturais. Eu acho que o olhar sensível acolhe a todos e integraliza. Não é? Por isso, pensar numa ontologia do cuidado partindo dessa perspectiva, tá bom? É um pouco que eu penso. Um olhar sensível com respeito às diferenças, respeito ao que é plural. Né? Isso é muito importante. Isso está no princípio da justiça, sim. Pois não, Hugo? Foi sem querer, professor, desculpa. Tá, essa é a minha questão, tá bom? Ótimo. Foi colocada mais uma pergunta no chat. Vou só ler essa pergunta, ler uma bem longa, tá? E depois a gente passa já para as considerações finais, ok, professor? Tá bem. Então, parabéns aos palestrantes. Minha pergunta é direcionada ao professor Sandro, como pesquisadora dos novos movimentos religiosos, especificamente do paganismo contemporâneo no Brasil, gostaria de saber o que o professor pensa sobre a problemática que envolve tais movimentos quando relacionados à saúde, no sentido de que muitas dessas manifestações religiosas podem negligenciar a saúde, oferecendo tratamentos alternativos que alimentam a alma, mas que rejeitam a medicina tradicional. Eu acredito que na fala anterior eu já contemplei um pouco essa dinâmica, né, mostrando essa tríade, né, entre aquele que tem a função terapêutica, né, aquele que é o doente, que se abre ao processo de cura,
e a comunidade terapêutica que acolhe e dá continuidade a esse processo. Lembrando aquilo que nós tínhamos apresentado anteriormente, que é preciso fugir, né, de práticas de curandeirismo, né, que oferecem uma cura, né, instantânea, né, fantasiosa, espetaculosa, como forma de agariar adeptos às suas experiências religiosas. Professor Anderson, agradeço muito mesmo a vocês pela participação, por ter nos brindado com esse conhecimento que foi colocado aqui hoje, tá? Então, desculpa, mas desculpa mesmo, professor. Tranquilo. E pode continuar com as considerações, por favor. Então, eu quero agradecer, né, essa oportunidade, também como o Sandro. Eu estou aqui no Congresso de Fortaleza, hoje foi minha mesa, agora à tarde, o lançamento do meu livro. Eu vim com muito gosto e estar aqui com meu amigo Sandro, um irmão, um amigo tão querido, e partilhar essa mesa com ele. Agradecer a você, Wilson, pela sua mediação tão sensível, ao Sandro pela excelente palestra, que nos ajudou muito nessa noite, ao Hugo, ao Flávio, e toda a equipe, todas as pessoas que estão com a gente aqui. Muito obrigado de coração e até uma próxima. Ô, professor Anderson, Sim, coloca o link do livro, se possível, para o pessoal ter acesso. o link do qual livro? O livro que o senhor lançou. Ah, sim. Eu sou mal nisso. Eu te mando. Ok. Eu envio para o pessoal. Tá, obrigado. Acho que é bom, Sandro, né, Sandro? Professor Sandro, pode... Para finalizar essa noite, eu acho que de grandes partilhas, é dizer sobre a urgência, né, que a dinâmica da espiritualidade pode nos oferecer para restabelecer a integralidade da pessoa humana, né? Saúde não é somente uma dinâmica corpórea, mas ela é psíquica, ela é social. E ela é também ecológica, né? E aí eu também fiz questão de trazer esse elemento, né, que contempla, né, essa integralidade da pessoa humana em todas as suas dimensões mais profundas, tanto pessoal, como relacional, psíquica e ambiental. Então, não há possibilidade de termos plena saúde se o nosso planeta está profundamente doente, né? E aí, resgatando a dinâmica grega, né, a Gaia, a Mãe Terra, como diziam e dizem, né, os nossos queridos irmãos, né, das comunidades das mais diversas partes do mundo, né? Então, a Mãe Terra está sofrendo. Então, para reencontrar o caminho da saúde, é preciso buscar a harmonia entre todos os campos da vida. Ótimo, professor, muito obrigado. E só nessa questão da natureza que o senhor coloca muito bem, professor, não sei se o senhor ouviu um artigo publicado recentemente sobre um estudo de dissecação em São Paulo em cadáveres que encontrou microplásticos, né, no cérebro, entendeu? E aí a gente vê essa importância, né, o que a química desenfreada também, soltar novas substâncias sem um controle, né, essa interação com o meio ambiente pode causar diversos problemas e a gente ainda não sabe até que ponto esses problemas eles vão nos afetar, né? Então, muito obrigado. E a previsão é que até 2050 existirá mais plástico nos oceanos do que peixes. Isso é algo que nos assusta e mostra realmente esse processo de adoecimento cósmico. Né? Então, o cosmos vai se transformando em caos. Falar algo, Hugo? Não, Wilson, só finalizar e agradecer o pessoal a participação. Pronto, pessoal, hoje ficamos por aqui, né? Muito obrigado a todos pela participação. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Muito obrigado.